Boa noite. Vamos aguardar agora as pessoas entrarem. Hoje o tema da live é: você tem medo de quê? Eu me chamo Janaína Góes, sou terapeuta holística, praticante facilitadora de barras de Access e processos corporais de Access Consciousness. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre medo. O que é o medo? Qual o propósito do medo? Do que você tem medo? Boa noite, Tati. Gratidão por você estar aqui. Gratidão, minha linda. Como pode melhorar isso? O que mais é possível? Que contribuição eu posso ser para vocês hoje? Que contribuição eu posso ser na vida de vocês? Que contribuição vocês podem ser para minha vida hoje? Oi, Léo, querido. Boa noite. Saudade de vocês. Vamos lá, eu queria saber um pouquinho do que vocês têm medo. Coloca aqui pra mim, se puder, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre o poder que o medo pode ter nas nossas vidas. O que te traz medo? Espera só mais uns minutinhos. Verdade, universo. Quanta mágica podemos criar hoje? Que contribuição eu posso ser para a Terra hoje? Que contribuição a Terra pode ser para mim hoje? E o que mais é possível que ainda não consideramos? Quanta mágica estamos dispostos a criar e gerar hoje? Quanta porcaria estamos dispostos a jogar fora hoje e nos libertar para criar a vida que a gente realmente deseja? Oi, querida Lourdinha, para quem não sabe, minha mãe. Boa noite, mãe. Que bom que você tá aqui. Como pode melhorar isso? Deixa eu ver. Só mais um minutinho pra gente começar. E o que mais é possível? Bom, do que você tem medo? Você tem medo de crescer? Você tem medo de fazer sucesso? Você tem medo do escuro? Você tem medo de ser assaltado? Você tem medo que alguém tire tudo de você? Tudo que você já construiu? Você tem medo de crescer tanto que o dia que você cair o tombo vai ser muito feio? Porque é isso que as pessoas falam, né? Quanto mais alto você sobe, maior o tombo. Nossa, eu ouço isso desde que eu era criança. Pode poca em tudo isso. O que mais é possível que ainda não consideramos? Thelma, minha linda, boa noite. Gratidão por você estar aqui. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o medo, né? O medo, para quem não sabe, né, foi criado para nos parar. Desde criança, a gente ouve história, né, que dá medo na gente. E qual o propósito disso? Os pais, por amor, né, tentam nos controlar e para nos manter seguros. Boa noite, Cris. E os pais, para nos manter seguros, eles criam medo na gente, né? E a gente aprende desde cedo que o medo, ele na verdade é um instinto de sobrevivência, né? E aí, lembra quando você era pequenininho e que seus pais cantavam uma musiquinha bonitinha para você de ninar, para você dormir, que era boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina ou esse menino que tem medo de careta. Olha que coisa saudável, né? Boi da cara preta, pega que tem medo de careta. Essa é uma das cantigas, né? Que eram cantadas pra gente desde criança. E o que isso gera? Medo. Medo.
né? E qual o propósito desse medo? O medo simplesmente controla a gente, ele para a gente. Quantas vezes a gente desiste de fazer alguma coisa porque tem medo? Quantas vezes você abriu mão de fazer alguma coisa que você queria muito porque você começou a sentir medo? E isso é desde criança, né? Desde a sua primeira infância. Então você cresce com todos esses implantes de medo e você nem sabe por que que você sente esses medos. E aí, às vezes, chega um momento na sua vida adulta que dispara um gatilho na sua mente e você trava, ou você tem uma síndrome do pânico, ou você sofre de ansiedade, ou você tem alguma coisa muito séria. Você é parado pelo medo e você nem sabe quando isso começou, por que isso começou, né? E isso vem lá de pequenininho. Por quê? Porque o medo ele foi feito para controlar a gente. E tudo que isso trouxe à tona, todas as memórias e sensações que isso trouxe, vamos destruir e descriar agora. E pode POC em tudo isso. E tudo que não permita que a gente consiga falar sobre o medo com muita diversão e com muita facilidade, vamos destruir e descriar tudo isso. Pode POC em tudo isso. O medo, né? O que é o medo? A gente pode falar 1 milhão de coisas sobre o medo. E aí eu anotei aqui algumas coisinhas, porque justamente por ser um tema muito amplo, né? Por ser um tema muito vasto, eu anotei aqui algumas coisas, mas eu queria que vocês colocassem aqui para mim do que vocês têm medo. Vocês têm medo de ganhar muito dinheiro e acabar se afastando das pessoas que vocês amam porque vocês vão estar num outro patamar? Porque vocês vão estar... talvez vocês estejam numa situação em que vocês não consigam mais entrar em contato com as pessoas que convivem com vocês hoje? Vocês têm medo do sucesso? Vocês têm muita vontade de abrir um negócio, de abrir a própria empresa, mas têm medo que dê errado? Ou tem medo que dê tão certo que sua vida mude completamente e você saia da sua zona de conforto? Do que você tem medo? Você tem medo de estar andando na rua e ser atropelado por um carro? Você tem medo de assalto? Compartilha aqui comigo do que você tem medo. Fala aqui pra mim. Enquanto isso eu vou falando um pouquinho sobre uma visão de medo, um implante extrator de medo. O que é um implante extrator, né? Em Access, a gente trata o medo como implante distrator. A gente reconhece, percebe que o medo é um implante extrator. O que é isso? Ele foi criado para nos distrair, ou seja, tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa, né? Então, quando você sente muito medo de alguma coisa, esse medo, em geral, ele te para. Então, quais os medos que você está escolhendo para parar a sua vida? Tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir, descriar, e pode POC em tudo isso. Você tem medo de construir algo muito grandioso? Você tem medo de magoar as pessoas que você ama? E aí você escolhe viver dentro de uma caixa, né? Para suprir, para atender as expectativas das outras pessoas e não magoá-las, porque você tem medo de ficar sozinho, ou você tem medo que as pessoas que você ama se afastem de você? E tudo que isso trouxe à tona pode POC em tudo isso, né? Uma coisa importante também que a gente está vivendo agora, né, com o coronavírus, muita gente está sentindo medo da morte e medo de perder quem se ama, né? E a grande realidade é que a gente não tem controle sobre a vida e a morte, né? O que a gente faz é viver da melhor forma, tomar as precauções, né? Tomar todos os cuidados que a gente pode, mas a gente não tem controle sobre isso. Então, se você está com muito medo de perder alguém que você ama, fala para essa pessoa, demonstra todo o seu amor e carinho para essa pessoa. E todo momento que você puder estar perto, né, por mais que agora com todas as regras que a gente tem por conta da pandemia, da quarentena, da gente não poder abraçar, não poder tocar, enfim... aproveita o tempo que você tem, ainda que seja por uma chamada de vídeo, demonstra todo o seu amor e seu carinho, porque a única coisa que a gente pode fazer é viver o agora, né? Em geral, o medo ele é criado ou por uma expectativa que a gente tem a partir de alguma coisa que a gente viveu no passado, ou por alguma mentira, alguma coisa que não existe. Então, quais as mentiras você vem comprando para criar o medo na sua vida? Tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir, descriar tudo isso? Pode POC. E vamos tentar aí acessar esses medos para a gente conseguir limpar e tentar reconhecer qual o propósito desse medo na nossa vida e o quanto isso é bobo.
É, sabe quando você era criança, ou histórias de crianças que você tem ouvido, que criança tinha medo que um monstro saísse de dentro do armário, que a criança tinha medo que saísse um monstro debaixo da cama, ou que via a sombra de alguma coisa assim muito grande, mas a coisa em si era muito pequena, né? Quantas vezes o seu medo te fez potencializar e fazer crescer uma coisa que nem era tão grande assim. Até o medo de conversar com alguém sobre um problema, de resolver uma questão. Sabe aquela conversa que você fica pensando, idealizando, mentalmente você fica, caramba, como vai ser quando eu contar para o meu chefe que eu arruinei o projeto? O exemplo bobo, né? Ou como vai ser quando eu contar para minha mãe isso e aquilo. E aí você cria uma expectativa tão grande em cima daquilo, um medo tão grande, que a coisa parece ser muito maior do que ela realmente é. Então, quanto medo você está usando para te parar? O quanto o medo vem bloqueando a sua vida, impedindo que você crie muito mais possibilidade, impedindo que você crie muito mais coisas, né? E tudo que isso trouxe à tona pode POC em tudo isso. Então, eu convido vocês hoje a fazer pode POC para todo medo que vier. Procura acessar esse medo, né? E faça perguntas verdade. Eu tenho medo de quê? Se pergunte, verdade, qual é o meu medo? Qual é o medo que me para? Né? E quando você perceber a energia, ainda que você não tenha total clareza do que seja esse medo, mas quando vier aquela energia do medo, faça podpoc nisso tudo. E outra coisa muito importante é que a gente tem a capacidade de absorver, né, absorver de outras pessoas, a gente tem uma capacidade psíquica, né, de absorver sentimentos e pensamentos de outras pessoas. Então, muitas vezes, aquilo que a gente está sentindo não é nosso. Mas a partir do momento que a gente fica tentando justificar, a gente compra aquilo para o nosso corpo, compra aquilo para o nosso mundo, né? E a gente começa a viver a partir daquilo. E muitas vezes a gente não resolve e continua sentindo porque a gente porque aquilo não é nosso, porque aquilo é de fato de outra pessoa. Ale, meu querido, beijo pra você, gratidão por você estar aqui. Então eu queria convidar vocês a toda vez que vocês estiverem sentindo medo, começar a devolver ao remetente com consciência anexada. Então, sentir o medo, a primeira coisa, pergunta, verdade, corpo, esse medo é meu? Conversa com o seu corpo é uma entidade, o seu corpo ele tem uma vida, né? Que vai além daquilo que a gente, além do nosso espírito, né? O nosso corpo, ele também tem a sabedoria, né? Então pergunta para o seu corpo, corpo, verdade, esse medo é meu? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Pergunta 3 vezes. Devolva ao remetente com consciência anexada. E sabe o que tem de mais grandioso nesse processo? Você não precisa saber para quem você está devolvendo. Você não precisa saber a quem isso pertence. Você simplesmente devolve. Entendeu? É simples, é fácil. Como pode melhorar? E eu queria compartilhar com vocês uma experiência minha de medo. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Eu acho que minha mãe cantou muito Boi da Cara Preta pra mim quando eu era criança. E aí eu cresci cheia de implante extrator de medo, né? Como pode melhorar isso? E, gente, gratidão por todos que estão aqui. Eu tô vendo que entraram várias pessoas. Ana, Hércules, gratidão. Sabrina, Anderson, beijo pra vocês. E eu vou compartilhar com vocês uma história que eu vivi, né? Eu sempre tive medo de ser assaltada. Isso, Rio de Janeiro é perigoso, todo mundo sabe disso, e não tem um lugar que seja tranquilo. Rio de Janeiro inteiro, todos os bairros do Rio, as cidades adjacentes, são perigosos, normal, né? Só que é um normal que não é normal, né? E eu sempre tive medo de ser assaltada. E aconteceu que um dia eu estava saindo de casa, eu fazia yoga no Rio essa época, e a minha aula no Rio era 7 horas da manhã. Então eu saía de casa umas 15 para as 6 da manhã, 10 para as 6 mais ou menos.
E eu estava saindo esse dia, era inverno, ainda estava um pouco escuro, o dia estava começando a clarear. E no caminho, é, um carro, no caminho da minha casa até o ponto do ônibus, parou um carro do meu lado. E eu parei, porque eu sempre distraída, quem me conhece sabe que eu sou assim uma pessoa que vive no mundo da lua. E pode POC em todos os julgamentos sobre isso. É, e aí eu tava ali distraída, quando o carro parou, eu parei. Porque eu achei que ele fosse pedir informação. E aí eu parei. E era bem numa esquina mesmo. E eu vi que o motorista estava muito agitado e falando pro cara de trás, anda logo, anda logo, anda logo. E aí eu pensei, caramba, vou ser assaltada. E aí o motorista de trás desceu um pouquinho o vidro, apontou uma arma pra mim. E dali eu não ouvi nada que ele disse. Algumas pessoas me chamaram de louca, mas eu saí correndo. E a gente nunca sabe o que vai fazer numa situação dessas, né? E aí eu saí correndo, voltei, tipo, eu virei a esquina e voltei. O carro tava de frente pra lá. Eu voltei pra cá. O carro deu ré e veio atrás de mim de ré. E assim, aquilo foi aterrorizante. Parecia que eu estava num filme de terror, né? E eu só gritava, pedia socorro e pedia a Deus ajuda. Eu nem lembro muito bem. E eu só lembro que, assim, à medida que eu ia gritando, as casas foram acendendo as luzes. O carro veio atrás de mim até uma parte do caminho e depois ele desistiu e foi embora. Eu acredito que por conta do escândalo que eu fiz, não sei. Eu penso nisso como um livramento, né? Mas enfim, foi uma situação de muito medo. Na época eu ainda não tinha Access, eu ainda não usava Access. Esse dia foi horrível, eu voltei para casa, esperei um tempo, depois eu tive que ir trabalhar porque eu nem cheguei a ser assaltada, foi só um susto e isso não era motivo para faltar trabalho, né? Afinal, aqui no Rio de Janeiro as pessoas são assaltadas quase que diariamente. Pode POC em tudo isso. E aí, depois disso, eu comecei a ficar ainda mais medrosa, né? Então, todas as vezes que eu saía para pegar o ônibus, né? Saía e andava até o caminho até o ponto do ônibus, eu sentia muito medo, eu não sabia lidar com isso. E um ano depois, mais ou menos, 1 ou 2 anos depois, eu de fato fui assaltada, nesse mesmo lugar, né? Lugar bem seguro, por sinal. Pode POC em tudo isso. E aí, nessa época, depois que eu fui assaltada, logo em seguida eu fiz o curso de barras de Axis, né? E, enfim, o medo ele continuava aqui adormecido dentro de mim, em alguns momentos ele brotava mais forte. E aí eu comecei, depois que eu entrei em Axis, eu comecei a usar os processos de Axis, né? Então, todas as vezes que eu ouvia barulho de moto, barulho de carro, alguma coisa se aproximando ou de uma forma diferente, disparava aquele medo dentro de mim e eu fazia o POD-POC. E eu comecei a fazer isso todos os dias, saindo para trabalhar e voltando do trabalho. Todos os dias eu fazia isso. E comecei também a devolver ao remetente. Só que eu perguntava ao meu corpo, o corpo isso é meu, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolvo ao remetente consciência anexada, e eu ia sentindo um pouco mais de leveza. Aquilo ia ficando um pouco mais tranquilo para mim. Até que um dia eu estava voltando para casa do ponto do ônibus, né? E no caminho eu vi que um casal estava indo na mesma direção. E eu perguntei ao casal se eles estavam indo para o mesmo lugar que eu, expliquei. Eles estavam e a gente veio junto. Eu fiz isso, foi um casal num dia, no outro dia uma outra pessoa, e eu comecei a acompanhar outras pessoas voltando todos os dias. E eu percebi que todo mundo tinha muito medo desse trecho, todo mundo tinha muito medo de andar nesse caminho. Então o que estava acontecendo comigo? Além de eu ter o medo pela experiência que eu tinha vivido e por ouvir histórias de outras pessoas, eu estava me conectando e absorvendo o medo de todas as outras pessoas que passavam por ali e que não conseguiam passar por ali numa boa. Oi, Babi! Gratidão por ter vindo. E aí, o que acontece? Renatinha também tá aqui, Cláudia, gratidão, queridos. Boa noite. E aí, o que acontece? A gente tem esse sentimento, a gente se conecta e absorve dos outros e a coisa potencializa muito mais. E aí, depois que eu percebi aquilo, que eu continuei devolvendo, eu percebi que, de fato, eu estava absorvendo aquilo de um bairro inteiro, talvez de uma cidade, talvez do estado, mas eu tinha certeza que eu estava absorvendo das pessoas do meu entorno e eu comecei a devolver.
eu comecei a andar por esse caminho com muito mais tranquilidade. Hoje eu passo por ali numa boa. Para vocês terem uma ideia, pouco depois disso, depois de 8 horas da noite eu já não voltava mais a pé, não entrava esse caminho a pé. Eu sempre pegava um Uber no ponto do ônibus para vir até minha casa. E assim, é um trecho que andando dá uns 5 minutinhos. Mas eu não andava mais a pé depois das 8 da noite. E aí eu comecei a fazer processo, né? Fazendo podpoc, só isso. Eu fazia o podpoc e eu fazia o podpoc e eu devolvia o remetente, era só isso, né? E aí um dia, voltando para casa, eu cheguei, já eram mais de 9 da noite, e eu nem percebi, eu esqueci de pedir Uber e vim a pé. E quando eu me dei conta que, caramba, eu esqueci o Uber, eu comecei a rir, porque não era uma necessidade, eu criei essa necessidade, né? E quantas vezes a gente cria medo, a gente desenvolve medo de alguma coisa, né? E nem percebe que aquilo tá parando a gente, né? Quantas vezes eu deixei de sair porque eu estava com medo? Quantas vezes eu deixei de fazer coisas, né, porque eu estava com medo? E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho comigo qual é o medo de vocês. Vocês têm medo de abrir o seu negócio? Vocês têm medo de tomar uma iniciativa na vida de vocês? Vocês têm medo de... O que traz medo para vocês? Vocês têm medo de encerrar um relacionamento? Vocês têm medo de ficar sozinhas? Qual é o seu medo? Gente, se eu estiver falando rápido demais, me avisa, porque às vezes eu entro na energia e começo a falar e aí quando eu vejo, já estou acelerada. Rosa, eu tô vendo que estão entrando novas pessoas aqui. Gratidão, queridas. Isso aí, Cris. A gente se conecta na vibração das outras pessoas, né? E assim, existem várias técnicas, né, de terapia holística que fazem a gente se conectar com aquilo que a gente está sentindo e potencializar isso. E ok, assim, eu acho que a gente faz aquilo que funciona pra gente. Mas como seria a gente simplesmente jogar o lixo fora, né? Percebeu que aquilo não funciona pra você, viu que tem um lixo ali, viu que tem um, sabe, joga fora. E como seria a gente não ficar o tempo todo tentando justificar? Quantas vezes você estava sentado dentro de um ônibus e de repente veio aquela ansiedade que você não sabe de onde que vem, o que que é isso, e aí você para e fica assim, caramba, que ansiedade é essa? De onde veio isso? Aí você começa a justificar, né? Ai, essa ansiedade é porque daqui a 2 semanas eu tenho uma prova para fazer. Ai, eu tô ansiosa assim, deve ser porque eu vou encontrar não sei quem daqui a 3 dias. Mentira! Essa ansiedade não é sua. Mas toda vez que a gente tenta justificar, que a gente fica querendo justificar as coisas, a gente compra aquilo para o nosso mundo. Como seria a gente simplesmente devolver aquilo que não é nosso? Verdade, se você pode devolver, para que ficar com isso para você? Para que ficar com o lixo dos outros, né? E quanto medo você está deixando te parar? Muita gente fala que, eu falei isso um pouco no início, que medo é instinto de sobrevivência, né? É o medo que não deixa a gente se jogar da ponte. É o medo que não permite que a gente encare uma fera de frente. É o medo que... Verdade, o medo é consciência, né? Porque se você estiver consciente naquilo que você está fazendo, se você estiver consciente, você não precisa de medo. Verdade, você precisa sentir medo para ter consciência do que funciona e do que não funciona para você. Verdade, o medo ele tem alguma utilidade? Ou se você estiver totalmente consciente, presente na sua vida, você vai poder fazer as escolhas mais leves, né? E o que mais é possível que você ainda não considerou? Qual é o medo que você tem? Muita gente começa a criar um negócio, né? Começa a desenvolver um trabalho e aí vai crescendo, 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 até que de repente chega num ponto que ele começa a descriar. Qual o medo que está por trás disso? Qual o medo que existe ali que não te permite crescer mais?
É o medo de crescer tanto que você vai se afastar das pessoas que você ama? Ou é o medo de crescer tanto que você tenha que bancar todas as pessoas que você ama? E você pensa assim, nossa, vai ser muito pesado para mim. Porque se eu crescer demais, eu vou ter que carregar todo mundo nas minhas costas. Né? O quanto você tem permitido que o medo descrie a realidade que você está criando. O quanto você tem permitido que o medo te pare e comece a descriar tudo aquilo que você vem se esforçando para criar há tanto tempo. O quanto o medo tem te controlado, né? Quantas vezes, né? Quantas pessoas têm crises de pânico, ataques de pânico, de medo, que é uma mistura de ansiedade e medo, onde aquilo começa a vir para o corpo, né? Quantas pessoas são paradas por isso e aí não conseguem sair de casa, não conseguem se mexer, não conseguem levar a vida adiante, não conseguem fazer nada. Verdade, o medo ele protege ou o medo para? Verdade, o medo ele tem utilidade? Que medo é esse que você está permitindo que te pare? Que medo é esse que você está escolhendo para te parar? Né? Que medo é esse? Medo de viajar de avião, medo de conhecer outros lugares, medo de sair da sua zona de conforto. Quantas pessoas têm medo de sair da zona de conforto e não admitem? Verdade, você tem medo de sair da sua zona de conforto? Você tem medo de crescer mais, porque isso vai te tirar da sua zona de conforto. E a zona de conforto, ela nem sempre é confortável, né? Mas é onde a gente já sabe os resultados, é onde a gente já sabe o que vai acontecer. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o resultado vai ser esse. Então, quanto você está voltando, você está criando esse retorno para aquilo que você já sabe, porque você tem medo de criar mais. E eu queria ver com vocês se alguém quer conversar um pouquinho comigo, quer entrar aqui agora na live e me falar do seu medo para a gente poder fazer uns processos e limpar isso. O que te para? Se você escolhe sair disso, o que te para? Meu staff trouxe aqui agora as perguntas. Medo de ser excluída, né? Curiando os oráculos, a Renatinha botou aqui. Medo de ser excluída. Verdade, quem tem o poder de te excluir? Verdade, você permite que as pessoas te excluam? Você está escolhendo esse lugar para quê? E o que mais é possível aí? Né? O que esse medo vai gerar na sua vida? Verdade, as pessoas têm o direito de te excluir. E outra coisa, se essas pessoas vão te excluir, se nesse universo onde você está, as pessoas vão te excluir, verdade, essas pessoas merecem ter a grandiosidade do seu ser contribuindo com elas? Verdade, essas pessoas são contribuição para você? Se as pessoas te excluírem, se você for excluída de um grupo, de alguma coisa, é porque ele não é sua tribo, vai para outra. O universo ele é muito amplo. O universo é maravilhoso, né? E por que você está escolhendo que isso te pare? Né? O que mais é possível que você ainda não considerou, Renata? Verdade, as pessoas controlam a sua vida, você está permitindo que outras pessoas controlem a sua vida só para você não ser excluída? Qual a grandiosidade disso? Qual a contribuição disso para você? A Fabi colocou aqui, Fabiana Silo, que tem medo da solidão. E se ficar só for só uma escolha? Num universo tão amplo e grandioso, né, com milhões de pessoas, se ficar só for só uma escolha? E se você puder escolher, né? E a mesma coisa que eu disse para Renata, eu digo para você, né? Medo de ser excluída, medo da solidão. Tem, na verdade, alguma coisa aí que se conecta, né? Essas pessoas, né, que te deixariam só, elas merecem a sua energia, elas merecem ter você por perto? Verdade, essas pessoas são verdadeiramente a contribuição para você? E quais são as outras pessoas, as dezenas e milhares de outras pessoas que poderiam ser contribuição para você? E entenda, nada é eterno.
Hoje, uma pessoa pode ser uma super contribuição para sua vida e amanhã não ser mais. E amanhã você conhecer uma outra pessoa que seja mais contribuição, mas o quanto vocês estão abertas a conhecer outras pessoas, a perguntar a verdade, universo, quais são as pessoas que são uma contribuição para a minha vida. Desde o momento que eu comecei a perguntar isso, que eu comecei a fazer essa pergunta, eu conheci pessoas incríveis, maravilhosas, que são super presentes de Deus na minha vida, super presentes do universo na minha vida, né? E eu tenho os antigos amigos, eu tenho novos amigos e eu não tenho mais medo de ficar só. Esse é um medo que eu tinha também, né? O medo de acabar sozinha. Hoje eu estou num relacionamento, mas eu estou na permissão de amanhã não estar mais. E se não tiver que estar, tá tudo bem. Mas quando a gente está na permissão de alguma coisa, quando a gente se permite, a gente não se torna refém daquilo, né? Se eu tô num relacionamento que não funciona pra mim, mas eu tenho medo de ficar só e eu acho que aquela é a única pessoa que vai ficar comigo e que vai dar certo comigo, porque é uma pessoa que eu já conheço e eu já sei como funciona, eu viro refém do relacionamento, né? E qual a grandiosidade disso? Verdade, qual a contribuição disso, né? Então, estejam abertos, estejam na permissão. Ok, o que de pior pode acontecer se eu ficar só? O que de pior pode acontecer? Façam essa pergunta. Aliás, por favor, anotem essa pergunta e façam todos os dias. O que de pior pode acontecer se eu for excluída? O que de pior pode acontecer se eu ficar só? Medo de morrer. Bom, esse é um medo que você vai carregar até o dia do caixão, até o dia que fechar o caixão, porque a morte ela é a coisa mais certa que existe na vida, né? Qual a contribuição desse medo? Qual a contribuição do medo de morrer? A morte ela é certa, um dia ela virá. E a pergunta é: você está vivendo? Para quem tem medo de morrer, eu pergunto: você está vivendo? Se você descobrisse que você vai morrer daqui a uma semana, o que você escolheria viver hoje? Você descobriu, caramba, daqui a 7 dias eu vou morrer. Contagem, inclusive eu vi um filme há muitos anos atrás que era justamente sobre isso. A vida das pessoas não era contada pela idade, era um reloginho que as pessoas tinham, não lembro o nome do filme, mas era um relógio que as pessoas tinham que era uma contagem regressiva para a morte delas. Então elas já sabiam quando elas iam morrer. E aí, à medida que elas iam fazendo alguns trabalhos, ao invés de elas ganharem dinheiro, elas ganhavam tempo de vida. Muito interessante. Mas é isso, se você soubesse que você vai morrer daqui a 7 dias, o que você faria da sua vida? Como você escolheria viver? Porque é isso, a vida é uma só, essa vida é uma só, né? Essa vida ela é única, cada dia é único. E o que a gente faz cada dia da nossa vida, isso é único. Então, o que você escolheria fazer hoje da sua vida se você soubesse que vai morrer daqui a 7 dias? Porque a grande realidade é que a gente não sabe quando a gente vai morrer. A gente só sabe que vai morrer, né? E não tem idade certa. Não são só os idosos que morrem. Não é só depois dos 80 ou depois dos 90, ou não tem idade para morrer, né? Tem pessoas que saem na rua, tropeçam, batem com a cabeça e morrem. E aí? Né? É o que você faz da sua vida que realmente importa. E tudo que não te permita ter total clareza sobre isso, vamos destruir, descriar, pode POC em tudo isso. E tudo que não te permita acessar a sua consciência do ser infinito que você é, vamos destruir, descriar agora e pode POC em tudo isso. Então, se você sabe que um dia você vai morrer e você tem medo de morrer, o que está por trás desse medo? Né? O que você pode fazer hoje para mudar isso? A Babi colocou aqui pra mim: medo de errar e perder tudo que houver conquistado. Você conquistou tudo, correto? Se você conquistou tudo e você perder por um erro, conquista de novo. E o que te impede de criar cada dia mais? E aí, para quem tem esse medo, sugestão: se sobrecrie todos os dias, peça todos os dias. Universo, o que se requer para eu me sobrecriar hoje? E na boa, destrói e descria tudo que você criou para que você crie muito mais grandioso.
Destrói e descria tudo que você criou até hoje, tudo que você foi até hoje, para que você possa criar ainda mais, para que você crie mais grandioso ainda. E se você perder, ok, tá tudo bem. Quem criou foi você, é o seu ser infinito que está criando. Se é você que está criando, ninguém pode tirar isso de você. Porque se tirarem, você vai lá e cria de novo. E tudo que não te permita acessar essa leveza, vamos destruir, descriar e pode poc em tudo isso. E tudo que não permita ser leve, começar de novo todos os dias, se sobrecriando todos os dias, criando cada vez mais. Vamos destruir, descriar e pode poc em tudo isso. Hércules, meu medo é perder o amor da minha filha. Verdade. O que você está fazendo que está gerando esse medo? Verdade. Se o amor entre vocês é tão puro e verdadeiro, o que aconteceria para ela perder o amor por você? Né? O que de pior poderia acontecer para ela perder o amor por você? Verdade, esse medo é real ou ele é uma ilusão? Quanta ilusão vocês estão usando para parar a vida de vocês? Quanta ilusão vocês estão usando para criar a separação entre aquilo que você deseja criar e você? Quanto medo vocês têm colocado como um muro na frente de vocês que não permite que vocês alcancem tudo aquilo que vocês desejam. E tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir, descriar e pode poc em tudo isso. Tô lendo aqui, o do Hércules. Meu pai sempre me dizia que o medo é o imã do azar, por isso eu evito estar com medo. Muito grata, Hércules, por essa contribuição. Vou compartilhar aqui com vocês o que eu ouvia, tá, sobre medo. As pessoas falavam assim pra mim, se você sentir medo, você vai atrair isso pra sua vida. E tiveram a audácia de falar pra mim que eu atraí o assalto, que a situação que eu vivi, porque eu tinha medo daquilo, né? E que cruel é isso, né? O quanto isso é cruel, porque se alguém fala pra você, você não pode sentir medo, porque se você sentir medo chega a ser engraçado. Porque se você sentir medo, você vai atrair. Aí você sente medo de sentir medo, e aí você potencializa o seu medo, porque você está com medo do medo que você tem. Gente, isso é enlouquecedor. E aí, além do medo, eu sentia culpa. Porque eu ficava assim, caramba, eu agora tô com medo disso, eu sei que eu vou atrair isso, eu tô com medo de sentir medo e eu tô me sentindo culpada. E qual a contribuição disso para nossa vida? Pode poc em tudo isso. A grande realidade, eu vou falar isso para vocês de uma forma bem leve, da forma que funcionou para mim. Tudo aquilo onde a gente coloca a nossa atenção cresce. Então, se a nossa atenção ela tá voltada para aquilo que não funciona pra gente, para aquilo que a gente deseja evitar, de fato, é aquilo que a gente vai criar. Porque a gente está colocando atenção naquilo e aquilo está, crescendo. Né? Se você puder olhar na direção contrária, quanta leveza você pode criar a partir disso. Né? Quanta leveza você pode criar se você olhar para aquilo que cria mais e não para aquilo que cria menos. Então, se eu tenho muito medo de morrer, eu vou colocar toda a minha atenção na vida. Na vida. Seja lá a vida qual for. Na vida, em viver. Eu vou viver o hoje. Então, se você tem medo de morrer, ao invés de você ficar ali na expectativa da morte, será que é hoje? Será que é hoje que eu vou morrer? Ai, meu Deus, é agora. Será que vai acontecer alguma coisa aqui e eu finalmente vou morrer? E agora, o que eu vou fazer? Eu fico deitada esperando ou eu fico sentada mesmo? Será que se eu ficar sentada eu vou cair de cara no chão quando morrer? Percebe que não faz sentido? Se você coloca atenção na vida, você está vivendo. E se morrer? E aí, o que de pior pode acontecer? Um dia todos nós vamos morrer. Se você tem medo, e aí eu vou usar o meu exemplo, né? Tem medo de ser assaltado? Eu vou ficar pensando em assalto o tempo todo? Não. Eu vou colocar a minha atenção na leveza que eu desejo, né? Naquilo que eu desejo criar. Né? Eu vou colocar minha atenção o quê? Estou saindo em segurança e vou voltar em segurança para minha casa. E eu expando o meu ser infinito e acesso essa energia de criação e de estar flutuando enquanto eu ando. E eu vou tranquila. Então, se você
Tem medo de ficar sozinho? Se mantenha próximo das pessoas que são boas para você, que são contribuição. Se você tem medo de ficar sozinho, por favor, não se junte às pessoas que não são contribuição para você. Sabe aquelas pessoas que criticam tudo que você faz? Aquelas pessoas que por amor, né, sempre falam assim: ai, fulano, você é maravilhoso, mas quando vem o mais, ele exclui tudo que foi dito anteriormente. Sabe aquelas pessoas que só criticam, né? Se afasta. Se você tem medo de ficar sozinho, e aí eu pergunto o que de pior pode acontecer se você ficar sozinho. Foca naquilo que cria mais pra você. Se dê mais atenção, se dê mais amor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E aí, já me falaram também, né? Eu sou uma pessoa que eu sinto ansiedade, isso faz parte de mim, né? Minha cabeça, ela tá lá na frente, né? E a gente aprende técnicas ao longo da vida que vão ajudando, né? Facilitando, fazendo que a gente lide com isso de uma forma diferente. E eu lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro curso de Reiki, né? O nível 1, disseram pra mim que a minha ansiedade ia passar. Ah, depois que você fizer o curso de Reiki, o nível 1, aí que você receber essa energia, você vai ver que a ansiedade vai passar. E assim, foi maravilhoso. A energia do Reiki, ela é um presentaço do universo. Para quem é reikiano sabe disso, que é uma grande contribuição, é uma energia de amor que envolve, enfim. Mas não tirou minha ansiedade. E aí eu tive que aprender a ir lidando com a minha ansiedade de uma forma diferente. Só que eu não dou mais tanta atenção a ela. Eu não dou mais tanta importância. Sabe aquela pessoa que vive reclamando no seu ouvido, te incomodando, e que você chega uma hora que pare de dar atenção? Faz isso com o que não funciona para você. Começa a parar de dar atenção para os seus medos. Pergunta a quem pertence. Devolve ao remetente consciência anexada. Faz podpoc. Percebe o que fica mais leve para você. Faça perguntas, né? Verdade, que contribuição esse medo pode ser para minha vida? Verdade, o que está por trás desse medo que não está me permitindo seguir adiante? Verdade, onde que esse medo está me parando? O que esse medo está criando para mim? Né? Para quem é pai, mãe, né, é muito comum sentir medo pelos filhos. Né? Ah, eu tenho medo que alguma coisa aconteça com os meus filhos, eu tenho medo que meu filho não seja feliz, e enfim, isso é comum, mas a verdade é que a gente não tem controle. Os pais, eles preparam os filhos para a vida, oferecem aquilo de melhor que podem, mas a gente não tem controle sobre o resultado de absolutamente nada. E essa é uma das coisas que dá mais medo, né? A cada dia a gente faz escolhas que a gente não tem clareza dos resultados que isso vai trazer, a menos que a gente faça sempre as mesmas escolhas. E é por isso que tantas pessoas fazem as mesmas escolhas todos os dias e só obtêm os mesmos resultados. E depois elas reclamam que estão obtendo os mesmos resultados. Mas existe um conforto em receber os mesmos resultados, em conseguir os mesmos resultados, porque elas já sabem o que vai acontecer. E não tem medo daquilo que elas não estão vendo. E tudo que isso trouxe à tona, vamos liberar agora, podpoc em tudo isso. A gente destrói e descria tudo que não permite que a gente crie muito além de tudo isso, né? E o que mais é possível que ainda não consideramos? Bom, a gente já está em 45 minutos agora e eu queria saber que contribuição eu posso ser para vocês. Existe mais alguma coisa, algum tema que vocês queiram falar, alguma coisa que vocês desejem trabalhar? Algo que eu possa contribuir com vocês? Alguma coisa que bateu aí, gerou um desconforto? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Tô vendo aqui. Ai, maravilha. A Babi comentando aqui que sempre dirige como se estivesse voando. Como pode melhorar isso, Babi? A Anice colocou aqui: todos os dias é uma batalha entrar no elevador. Medo de elevador.
O que de pior pode acontecer se você entrar no elevador, Nice? Fala pra mim. O que de pior pode acontecer? O que esse elevador tem que pode te fazer tanto mal, né? Que poder é esse que você tá dando pro elevador para te parar? Né? Imagina você ter que subir um prédio de 22 andares de escada porque tem medo de elevador. Que poder é esse que você está dando para o elevador te parar? Então, todas as vezes que você pensar no elevador, faça poc-poc em tudo isso. Verdade, o medo é de ser encurralada, é o medo de ser parada, é o medo de ser trancada numa caixa. E tudo que se trouxe à tona pode poc em tudo isso. E o quanto que o medo da caixa, o medo de ser encurralada está te parando. O quanto que o medo de entrar dentro de um local fechado e ficar no local fechado está te mantendo presa e impedindo você, mantendo você dentro de uma caixa, impedindo você de criar mais, né? E pode poc em tudo isso. O quanto que o medo de ficar fechada está fazendo você ficar fechada, né? Tá fazendo você se fechar para as novas possibilidades. O quanto que o medo de ficar fechada não te permite experimentar, né, novas experiências, porque você tem medo. E o que mais é possível? Pode poc em tudo isso. Pergunta que medo é esse? Pergunta qual a contribuição desse medo para sua vida. E o que você pode criar a partir disso. Uma pessoa colocou aqui pra mim, Babi Rangel, tem dificuldade em montar perguntas. Verdade, o quanto você tem buscado a pergunta certa. Verdade, qual o seu medo de criar perguntas? O que de pior pode acontecer se você perguntar qualquer coisa? Verdade, existe pergunta certa? Qual a pergunta certa? Qual a pergunta de 1 milhão? Cada vez que a gente faz uma pergunta, a gente abre espaço para criar mais consciência. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, não existe pergunta certa, mas quando a gente faz uma pergunta, a gente abre espaço para mais consciência e a partir disso novas perguntas surgem. Então, tudo que não permita que vocês façam qualquer pergunta, não importa qual pergunta seja, vamos destruir e descriar agora? Pode poc em tudo isso. Tudo que não te permita perguntar qualquer coisa, vamos destruir e descriar agora? Pode poc em tudo isso. E para quem tem um enunciado aclarador, pode usar o enunciado completo. Como eu já expliquei em outras lives, o pode poc ele é um resumo, né? É uma abreviação do enunciado aclarador que eu não posso pronunciar em live. Mas quem quiser saber mais sobre ele, entre em contato comigo que eu passo para vocês a explicação. Me Mandala botou que o medo é de não conseguir se sustentar. Verdade, o quanto você tem tornado isso significante na sua vida. E tudo que a gente se torna significante se torna um peso, né? O quanto você tem... E aí eu vou entrar numa outra questão, né? E a gente pode marcar depois uma live sobre dinheiro. O quanto você tem tornado o dinheiro uma necessidade. Tudo que a gente torna necessidade leva a gente para escassez, tá? Então... tentem criar com mais leveza. Tudo que é leve pra gente, que a gente cria com muita facilidade, faz com que a gente ganhe mais dinheiro, né? Mas muitas vezes a gente nega esse dinheiro porque a gente acredita que o dinheiro que vem com facilidade, ele vai com facilidade. E que para ganhar dinheiro tem que ser um trabalho pesado, duro, né? Então, em todos os lugares onde você está tornando o dinheiro uma necessidade na sua vida, vamos destruir e descriar tudo isso. Pode poc. Medo de tirar a habilitação. O que de pior pode acontecer se você tirar a sua habilitação, né? O que eu vejo, assim, não sei se é essa a sua questão, mas a grande questão nas provas, né, de direção é o terror psicológico que fazem, né? E a questão do trânsito que está cada vez mais caótico, né? E a gente tem medo de bater e tem medo de não conseguir dirigir. Mas verdade, qual a distância confortável que você está criando entre você e a habilitação que não te permite tirar sua habilitação com total facilidade? E tudo que se trouxe à tona pode poc em tudo isso.
o que de pior pode acontecer se você tirar a sua habilitação, né? E quanta facilidade você vai receber na sua vida se você tirar a sua habilitação. Quanta facilidade você está negando receber na sua vida quando você não se permite tirar a habilitação, né? Quem te para? O que te para? E quem disse para você que você não pode? Quem disse para você que você não vai conseguir? Quantas vezes ao longo da sua vida você ouviu que isso não era para você, que você não ia conseguir, que você não era capaz, e mais 1 milhão de críticas em relação a isso, que foi te parando e hoje você nem lembra mais quem disse e o que foi dito. Você simplesmente já não consegue chegar mais ali. E tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir e descriar agora? Pode POC em tudo isso. O que mais é possível que vocês nunca consideraram? Então vamos lá, a gente tem 9 minutinhos ainda. Mais alguma pergunta? Minutinhos finais aqui da live. Sobre o medo de se sustentar. Ficou alguma dúvida? Conseguiu acessar essa energia que vai além do medo, né? É uma energia que está ligada à energia do dinheiro, né? E se a gente não se permite receber, e se a gente faz disso uma necessidade, né? Aquilo não chega, a gente vai justamente para o lado oposto. E é aquela mesma questão de tudo onde a gente coloca a nossa atenção cresce. Então, o quanto da sua atenção está sendo colocada na escassez? E aí eu vou convidar vocês agora a jogar para a terra todo esse medo como uma contribuição, não como uma coisa negativa, mas uma contribuição para a terra. Então eu quero que vocês mentalizem o medo de vocês, tudo aquilo que traz medo para vocês, acessa essa energia do que está dando medo, do que está te parando, do que te para. Acessa essa energia, acessa isso e a gente vai jogar essa energia para a Terra. Então vamos fazer isso junto. Sente, percebe, traz isso à tona, esse medo que vocês têm. E a gente vai fazer 1, 2, 3. E é simples, a gente vai pegar a energia e vai jogar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todo esse medo que a gente está criando, que está parando a gente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a gente vai jogando lá para frente, né, para criar mais possibilidades para a gente vai fazer juntos agora 1, 2, 3, 4, para abrir novas portas e novas possibilidades energeticamente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí, mais uma vez, jogando para a terra todo o medo. Bruno, querido, beijo. Mari, obrigada por estarem aqui. Peguem todo esse medo, essa energia do medo e joguem para a terra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jogue isso fora. Isso não pertence a vocês. Devolve isso para a terra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tudo aquilo que para vocês. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tudo aquilo que não permite que vocês alcancem mais grandiosidade na vida de vocês. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E agora, em todos os lugares onde vocês não estão vendo saída, em todos os lugares onde vocês não estão conseguindo enxergar novas possibilidades e criando novas possibilidades aqui e agora. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E tudo que não permita que vocês recebam essa contribuição energética, vamos destruir, descriar e pode POC em tudo isso. E a gente está chegando aqui ao final da live. E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a todos que participaram, contribuíram, que trouxeram à tona seus medos. Que contribuição eu posso ser para a vida de vocês? Se vocês quiserem que eu fale sobre algum tema específico numa próxima live, eu vou postar essa daqui no IGVT e aí vocês podem comentar lá, ou então me manda no direct. Jana, queria muito ouvir você falando sobre tal tema ou tal assunto, e aí coloca lá para mim. E a gente conversa. Usem as ferramentas, tá? Usem as ferramentas. E o que mais é possível? Façam perguntas. E desapega da pergunta de 1 milhão, desapega da pergunta certa, desapega daquela pergunta que vai criar expansão.
toda e qualquer pergunta cria expansão, tá? Gratidão a todos vocês. Vamos ficando por aqui. Beijo enorme, uma ótima noite para todos.